Eu não sei, retomando o que eu estava falando, eu não sei se Luciano concorda com a observação, mas eu posso então transferir a imagem que eu usei aqui para fazer essa ligeira observação entre queimar o livro ou queimar o autor, o que ele acha disso. Mas antes de passar a palavra para ele, eu queria já adiantar, bom, isso aqui não é propriamente um debate, até porque eu já conversei com o Luciano, eu li o que ele tem escrito sobre Foucault, e eu concordo com ele substancialmente dos dois pontos que eu considero centrais no que ele tem escrito. Talvez com isso eu esteja antecipando um ponto que ele exporia melhor do que eu. O primeiro ponto é o seguinte, é que eu concordo inteiramente com ele quando ele afirma que o Brasil não é uma sociedade disciplinar. E ele faz uma leitura de Foucault exatamente com o propósito, né, de desmentir esse tipo de recepção que parece muito corrente aqui no ambiente acadêmico brasileiro. E o segundo ponto é a explicação que ele fornece, né, para essa recepção da qual nós divergimos. Ponto, era isso que eu ia dizer, mas... Luciano, qual é a tese central de Vigiar e Punir? E podia dar uma... Ficaram algumas questões no caminho, vou tentar rapidamente recuperar, só para não deixar sem resposta. Se eu prefiro ser queimado e ter meus livros queimados, eu prefiro ter meus livros queimados. Agora, eu sou suspeito para dizer isso. Porque a fogueira é pequena? Não, porque eu sou suspeito no sentido de que é o meu interesse. O meu interesse em preferir sofrer uma dor simbólica do livro queimado do que uma dor física, o meu corpo queimado. O que eu estou dizendo que eu sou suspeito é porque trata-se aqui de uma opinião minha. E quando a gente fala em epistemes, quando a gente fala em camadas epistemológicas, quando a gente fala em rupturas, quando a gente fala em estruturas, quando Levi-Strauss, por exemplo, fala em termos de experiência humana que se estende por milhares e milhares de anos, nós somos apenas, meu Deus, nós somos apenas filhos do iluminismo, temos 200 anos, 250 anos, se muito, isso não é nada. Nós estamos num outro tipo de cultura perante o qual, por exemplo, ser feliz é mais importante do que salvar a alma. Veja o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que em termos de consideração de uma história humana, se isso é possível, muda os valores, muda a cultura, muda todo o mundo é feito de rupturas entre camadas estruturais, camadas epistemológicas que vão se sucedendo na história. E quando nós achamos que é preferível, por exemplo, poupar o corpo do sofrimento físico, tá? Nós, em relação a outras dores, nós estamos inseridos num determinado contexto em que o prazer neste mundo é mais importante do que a salvação da alma para um outro mundo. Eu não estou dizendo que eu acho que estamos errados, não. Eu estou dizendo que o meu julgamento é suspeito, porque eu estou inserido nesses valores. E que... sim. Desculpe, eu acho que você está comprando demais, que não é do seu feitio. E em cima de uma coisa que, me desculpe, para mim é uma verdade aberrante. Entre queimar meus livros, eu estou usando no sentido metafórico, eu nem escrevi livros, mas entre queimar seus livros e queimar você, sinceramente, não há relativismo culturalista, não há, entende, episteme, ou paradigma, o que seja, entende, que me convença de que essa não é uma verdade óbvia demais. Para nós é. Deixa eu puxar um pouco para Vigiar. Eu acho que nós nos perdemos. Eu quero puxar um pouco para Vigiar e Punir. Eu estou com o Fernando aí, que da área de literatura. E quando você lê Foucault, você fala aquela questão da sociedade disciplinar, né? Me lembra o Huxley, Um Admirável Mundo Novo. Há algum ponto de encontro nesse tipo de visão
de uma sociedade controlada, ordenada? Eu acho que o ponto de encontro está mais no que você estava observando ao final do que ele estava dizendo, que hoje, né, se você lembrar as grandes distopias ou anti-utopias do século XX, como a de Zamiati em Nós, a de Orwell, que é a mais famosa, 1984, Sim. e a que você acaba de citar, de Huxley, eu acho que nós estamos muito mais próximos, sem dúvida, da de Huxley, que é uma sociedade em que realmente as pessoas são docilmente governadas no mundo, eu diria, administrado pela droga, pelo prazer, essa coisa toda. Diferente, né, daquela visão aterradora que a gente tem em 1984 de George Orwell, né, de uma botina esmagando sua cabeça, seu pescoço, algo assim. É essa relação que eu vejo. Mas eu acho que ele está saindo. Nós nos perdemos muito, até porque Foucault é um autor fascinante e eu terminei dando mais, talvez, importância ao que nele me interessa menos do que nessa discussão sobre sociedade disciplinar e Brasil, que é o que me interessa mais na leitura que faço de Foucault. Então, retomando uma coisa, o significado de vigiar e punir, voltando àquela descrição inicial do Suplício Damião para depois um sistema penal em que não se tripudia mais sobre o corpo, se domestica a alma. Mais uma vez a gente está numa problemática bem Foucaultiana, que é mostrar rupturas. Ora, o significado que Foucault atribui à nova forma de punição que não tripudia mais sobre o corpo é o significado de um tipo de punição que agora quer adestrar sujeitos, normalizar sujeitos, criar indivíduos, sujeitos, para usar uma fórmula célebre dele, politicamente dóceis e economicamente produtivos, de modo a atender à demanda de um novo tipo de sociedade em gestação, que ele chamou de disciplinar e que Marx chamou de sociedade capitalista. Sim. Eu acho, por exemplo, que um livro como Vigiar e Punir passa muito bem pelo teste de uma leitura marxista, Sim. que eu, aliás, faço, mas não é o caso aqui agora de me estender. Então, para Foucault, a partir do final do que ele chama de Idade Clássica e o começo da Idade Moderna e a Revolução Francesa, enfim, o final do século XVIII e aquelas revoluções burguesas do século XVIII assinalariam esse ponto crucial, essa mutação crucial, inicia-se um novo tipo de sociedade onde alguns dispositivos disciplinares, como ele chama, dos quais a prisão seria mas é uma espécie de dispositivo residual. Haveria outros mais importantes que seriam a escola, o hospital, mas é uma noção de hospital que não tem muito a ver, não tem nada a ver com o que nós chamamos hoje de hospital, é mais o que os ingleses chamariam de casa dos pobres, locais onde as pessoas eram internadas para aprender disciplina e trabalhar obrigatoriamente. Eram semi-prisões. Então, os dispositivos disciplinares clássicos, segundo Foucault, são a escola, os hospitais nesse sentido, os quartéis, isto é, o serviço militar e depois a fábrica, que é para onde um importante contingente de trabalhadores, de pessoas das classes populares, na sociedade industrial clássica que Marx analisou, eram destinadas a essa instituição disciplinar formidável que sempre foi a fábrica. Bom, isso é tipicamente a sociedade disciplinar. É uma sociedade que justamente chama-se assim, entre outras coisas, porque disciplinou sujeitos, isto é, disciplinou os indivíduos, pessoas que passam de uma economia rural, que começam a ir em grande volume para as cidades, que começam a criar esse ambiente onde vivemos todo, das grandes metrópoles, do mundo industrial, e que precisa ser disciplinado até para que uma economia que não pode conviver com níveis de violência e de criminalidade muito grandes funcione. A sociedade disciplinar é isso. Essa sociedade disciplinar, eu vejo um enfoque aí importante. O sujeito é alienado a isso. O sujeito não percebe que ele faz parte de uma estrutura, que essa estrutura interfere na vida dele, na forma como ele se relaciona socialmente, na produção, na sociedade. Ou seja, nós somos meros objetos
de manipulação de um Estado? Não é de um Estado, porque Foucault não é, nesse sentido, um autor que privilegia o Estado como instância de poder. Há